E aí, galera, nesse vídeo aqui nós iremos já entrar na parte dos cálculos, né, para a gente construir aí a nossa segunda parte do nosso projeto. Bom, no primeiro vídeo, galera, eu só esqueci de comentar o seguinte: vamos gravar o nosso projeto, certo? Então, aqui em cima, no Untitled, você vai colocar o nome do seu projeto, ok? Para deixar gravado aí direitinho. No meu caso aqui, eu vou gravar ele como gasto calórico, ok? Legal. Deu um Enter, ele já gravou lá, certo? E aí você vai poder observar que vai aparecer aqui ó, o botão salvar agora. Caso o seu não tenha surgido aqui esta informação e você queira gravar, se não está aparecendo é porque ele já gravou, tá ok? Mas se você quiser garantir, é só clicar aqui em arquivo, salvar agora. Tudo bem? Aí ele grava o seu projeto e bola para frente. Bom, moçada, então nesse vídeo aqui nós iremos começar aí a parte interna do nosso aplicativo, ou seja, vamos começar pelo botão M. Quando alguém clicar no botão M, nós vamos chamar um novo ator que irá fazer a interação com o meu usuário, tudo bem? No meu caso aqui eu vou escolher um personagem, lembrando que vocês podem escolher o personagem que vocês quiserem aí, ok? Eu vou usar esse dia aqui, ó. Vou usar esse personagem. Bom, este personagem, vamos começar já a programação direta dele. Olha lá. Recebeu a bandeirinha verde, a primeira coisa que ele vai fazer é se esconder. Lembra que a gente tinha comentado lá no começo? Que todos os atores, quando alguém clicar na bandeirinha verde, se esconde? Legal. Bom, e em que momento então ele vai aparecer no meu programa? Quando receber a mensagem do botão M. Então eu vou lá em eventos e aí eu vou falar o seguinte: olha, ator, quando você receber a mensagem do botão M, quando ele foi pressionado, aí sim você vai aparecer. Vamos ver aí se está dando certo. Olha lá, ó. Reiniciei meu projeto. Quando eu apertar no botão M, ele apareceu. Legal. Só que eu vou querer que ele apareça aí num formato diferente, tudo bem? Porque eu quero deixar essa área livre aqui para depois fazer aqui o relatório, né, dos dados que eu vou encontrar. Então, eu vou querer que ele fique mais ou menos nessa posição, só que ele fique bem grande. Então, no caso aqui, eu vou querer que ele fique mais ou menos aqui, assim, ó, nessa posição, tudo bem? Cada um vai deixar do jeito que achar mais conveniente. No meu caso, eu vou querer assim. Bom, já que eu quero ele nesse formato, o que eu tenho que garantir antes dele aparecer? Que ele vá para essa posição que ele está. Então eu vou lá em movimento, pego o comando das coordenadas, então ele pega, né, registra a coordenada que está o meu objeto no momento e joga para cá. E também eu quero que a aparência dele, no caso a gente alterou o tamanho. Então eu vou definir o tamanho deste meu objeto pelo valor que eu defini aqui, ó, 280. Então eu vou jogar lá ele com tamanho de 280%. Então vamos ver se ficou certinho lá, ó. Apertei no botão M, maravilha, apareceu lá. Bom, a partir desse momento eu vou começar a interagir com o meu usuário, porque eu vou precisar de algumas informações. Se a gente lembra ali na tabelinha do Harris Benedict, olha lá, ó, na equação, nós vamos precisar de algumas informações. Vamos precisar aqui do peso em quilos, tá vendo? Vamos precisar aqui da altura em centímetros e da idade em anos, beleza? Então vou precisar pelo menos dessas três informações. Mas no nosso projeto, galera, o que vai acontecer? Eu vou querer interagir com o meu usuário, então vou perguntar o nome dele primeiro, para lá na frente eu poder fazer um trabalho aí um pouco mais personalizado, tudo bem? Bom, quando eu faço uma pergunta, normalmente a gente espera uma resposta. Então, se o meu usuário vai entrar com uma informação, ele vai ser um sensor, né? Então, eu estou recebendo uma interação do meu usuário. Então, eu vou lá em sensores e eu vou ter um bloco aqui, ó, pergunte. Mas, inclusive ele até já veio aqui, né, ó, com qual é o seu nome. Mas é o seguinte, moçada, olha só como é que vai aparecer essa pergunta. Cliquei no botão M,
Ó, ele já apareceu e perguntou direto, certo? Que é o que eu comandei ele aqui, ó, programei ele para fazer isso. Então, mas só que eu quero que ele espere um pouquinho. Então, eu vou lá em controles, vou pedir, ó, depois que ele apareceu, depois de 1 segundo que ele vai perguntar. Olha a diferença. Ok? Você que vai definir como será no seu projeto. 1 segundo é muito? Posso colocar menos ou ficar sem. Ele apareceu secão? Não, eu quero usar o mesmo recurso que eu usei lá do fantasma nos outros botões. Então é só eu pegar aqui o efeito fantasma, ó, copio lá para cima do meu objeto. Copiei aqui. Então, depois que ele se mostrou, ele vai aparecer. Olha lá, eu defini o efeito aqui, ó, depois que ele se mostrou, ele faz o efeito fantasma, espera um pouquinho e fala. Vamos ver como é que ficou? Ah, eu acho que ficou um pouquinho mais agradável, né? Maravilha. Então vamos lá, vamos ao foco aqui do nosso projeto agora. Então, eu perguntei qual é o nome do meu usuário. Assim que eu responder o que ele me perguntou, apertar o Enter ou confirmar neste botão, ele para aqui a programação, porque nós não demos continuidade, eu não estou fazendo mais nada. No meu caso, eu vou querer guardar o que eu perguntei, a resposta do que eu perguntei. No caso aqui é nome. Então, aqui na programação, onde nós armazenamos dados? No caso, nós armazenamos dados em variáveis, ok? Que é um espaço que nós temos na memória, é um espaço nomeado que nós temos na memória para armazenar dados. Então, eu vou lá nas variáveis e vou criar uma variável para armazenar aquela minha primeira pergunta. Normalmente, quando a gente cria uma variável, a gente dá um nome para a função que ela está executando, né? Que tipo de dados ela está guardando. No nosso caso aqui, o tipo de dados será nome, ok? Então, o nome da nova variável, o nome da nova variável será nome para todos os atores. Ok. Beleza, criei a variável nome. Por enquanto eu vou deixar ela aparente aqui para vocês verem acontecendo. E lá no final do projeto eu vou esconder todas, ok? Então vamos lá. Perguntei qual é o nome da pessoa, aí eu tenho que mandar o que a pessoa for responder para dentro desta variável que a gente acabou de criar. Então olha lá, perguntei qual é o nome da pessoa, eu vou esperar uma resposta. Quando a pessoa me responder, eu quero guardar ela dentro desta variável. Então, a estrutura que nós iremos construir será esta daqui, ó. Pergunte. Aí, logo na sequência, eu vou mudar o valor da variável que eu vou guardar para o que a pessoa respondeu. Olha o teste como é que vai ficar. Por enquanto o nome está aparecendo, lembra? A gente vai esconder depois. Mas o nome está zerado. Vou clicar aqui no botão M, ele vai me perguntar, eu vou responder. Agora, o nome, né, a variável nome vale Ricardo. Ou seja, lá na frente do meu programa, a qualquer momento eu posso chamar esta variável nome para eu poder fazer interação com o meu usuário. Tudo bem? No meu caso aqui, no nosso caso, a gente vai usar ela um pouquinho mais para frente, mas eu já vou deixar ela guardada, ok? Maravilha. Agora nós vamos continuar as perguntas. Olha lá, a primeira pergunta que eu vou ter que fazer será o peso, certo? Então, este espaço aqui, ó, nós temos que perguntar o peso. Só que eu preciso armazenar a resposta do meu usuário dentro de uma variável, certo? E esta variável, no caso, ela não vai poder armazenar somente o que ele respondeu. Porque se nós analisarmos a expressão matemática aqui, nós temos soma, temos multiplicação, subtração, né? E aí a gente já sabe que o primeiro cálculo que nós temos que resolver aqui nessa expressão matemática é o que está entre parênteses, certo? Então, aqui ó, para os homens, eu vou ter que multiplicar 13,7 vezes o que a pessoa respondeu, ok? Então, o que eu tenho que gerar? Eu tenho que criar um espaço na memória para armazenar esta operação matemática aqui, ó. Então, eu vou criar uma variável chamada peso.
Só que esta variável peso, ela irá armazenar não somente o que o meu usuário respondeu, e sim, eu já vou fazer uma operação matemática e o resultado dela eu vou jogar aqui para dentro de peso, ok? Eu vou fazer este processo tanto para o peso, quanto para a altura, quanto para a idade. Então, lá no final das contas, a minha expressão matemática ficou 66 mais o peso mais altura menos idade, que são as duas variáveis aqui que ainda faltam criar. Mas bora lá, vamos focar aqui no peso. Bom, então voltar lá no Scratch, beleza? E vamos fazer agora a próxima pergunta. Como eu vou querer um intervalo aí entre uma pergunta e outra, né, para não ser muito secão, eu vou deixar aí meio segundo entre perguntas, ok? Bom, já que eu vou usar a mesma estrutura, é só eu duplicar daqui para baixo. Então eu nem precisava pegar este bloco. É só eu duplicar daqui para baixo. Aperto o botão da direita, no bloco que eu vou começar a duplicar. Duplicar. Olha lá, ó. Colo aqui embaixo. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar qual o seu peso, que é a nosso primeiro item lá da nossa operação matemática. No caso aqui, eu vou colocar em quilos, né? Só para a pessoa saber que ela tem que responder em quilos. Legal. Lembra que a gente viu lá na nossa tabelinha do Harris-Benedict, né, na nossa equação? Eu vou, ao invés de guardar somente o que a pessoa respondeu, eu vou já multiplicar por 13,7. Bora lá, vamos construir isso aqui no Scratch. Como então eu não vou pegar somente a resposta, né? Eu preciso fazer uma operação matemática aqui. Eu vou ter que vir aqui em operadores, escolher a operação da multiplicação, que é essa que tem o símbolo de asterisco, e vou colocar lá, ó, 13,7 vezes o que a pessoa respondeu. Eu não perguntei qual é o peso, ele vai responder o peso e vai multiplicar por este valor, ok? Então, bora nessa. Aqui, moçada, vai ter um detalhe. Essa resposta aqui, nesta operação matemática, ela não pode ser guardada nessa variável nome, né? Nós teremos que criar uma variável para armazenar o peso. Então, bora lá. Variáveis. Vou criar uma variável que vai armazenar o peso. Ok? Vou aproveitar já, moçada, e criar as outras duas variáveis, que será a variável da altura e a variável da idade. Então, ó, criar uma variável que vai guardar a altura e criar uma variável que vai guardar a idade. Beleza, já criei as variáveis aqui, tudo bem? Já está até aparecendo ali, ó. Depois, lembra, a gente vai esconder. Então, beleza, já que eu perguntei o peso, eu vou armazenar já esta operação matemática dentro de peso. Maravilha! Depois disso feito, eu vou perguntar a altura. Venho aqui neste bloco do espere, duplico, colo embaixo e agora altero a minha pergunta. Qual a sua altura em centímetros? Aí nós vamos olhar lá no Harris-Benedict e verificamos que o homem é 5 vezes a resposta do meu usuário e nós vamos jogar ela dentro da variável altura. Lembra que a gente criou lá a variável altura? Beleza. Então, bora nessa. Então, vou perguntar a altura, quero armazenar em altura. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar por 5, certo? Olha lá, ó, 5 vezes a altura em centímetros.
Vamos fazer agora a mesma coisa com a idade, só que agora multiplicando por 6,5, 6,5. Vou duplicar, colar lá embaixo. Deixa eu subir aqui para a gente enxergar. E vou perguntar qual a sua idade em anos. Já sei que eu tenho que multiplicar por 6,5 e armazenar isso em idade. Ok? Então, galera, até o momento nós já conseguimos coletar a primeira parte da nossa equação, que foram, né, essas variáveis aqui que a gente criou e já pré-calculou, né, para a gente poder fazer a nossa expressão matemática final, que será o quê? O 66 mais o peso mais a altura menos idade, ok? Então, a gente vai precisar de um espaço para colocar este 66, fazer uma operação de adição, um segundo espaço para o peso, mais um espaço para a altura, fazendo a adição, e um último espaço para a subtração, ou seja, eu vou precisar de 4 locais, né, 4 espaços para poder colocar estes dados aqui, fazendo essa operação matemática. Então, quando eu for construir aqui agora a minha expressão final para descobrir o metabolismo basal, né, a taxa metabólica basal, eu vou ter que criar aqueles espaços lá que eu acabei de responder. Então, no final de todas essas perguntas, o meu personagem aqui, ele vai responder para o meu usuário. Olha, Ricardo, a sua taxa metabólica basal é de tanto, tantas calorias, no caso, né? A resposta lá é em calorias. Mas ela vai me dar a taxa basal, ele vai me responder, ele vai calcular. Então, vamos criar esta função, ok? Então, para ele fazer este cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável só para armazenar a taxa metabólica basal, né? Que é esta operação aqui, ó, que nós estamos construindo. Essa aqui é a taxa metabólica basal. Então, vamos construir esta variável. Olha só, eu vou lá em variáveis. Bom, já estou aqui, né? Variáveis. Vou criar uma nova variável que eu vou chamar de TXBM, que é a taxa metabólica basal, ok? Essa variável aqui, ó, já vou até aproveitar e colocar ela colada na última, né, pergunta que eu fiz, porque eu já vou criar o cálculo aqui dentro. Como eu vou criar isso? Lembra que nós vimos lá, ó, que eu vou precisar de 4 espaços com operações matemáticas entre elas? Então, eu vou lá em operadores. Quando eu pegar aqui a primeira soma, vocês vão observar que nós temos somente 2 espaços. Como eu vou precisar criar esta estrutura aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 menos 1, certo? Então, eu vou pegar outro bloquinho desse e encaixar lá, ó. 1 mais 1 mais 1. Agora falta o quê? Menos mais um espaço, certo? Menos um espaço. Então, agora eu vou pegar aqui a operação da subtração e encaixar no último. Olha lá, ó. Um espaço mais outro espaço, mais outro espaço, menos outro espaço. Foi o que nós acabamos de construir lá. E agora é só eu preencher quais são os dados que vão fazer esta conta. No caso do homem, será 66 mais o peso, ou seja, ele foi lá em variáveis e nós já temos o valor do peso aqui, calculado. Peso mais a altura, então eu vou pegar lá a minha variável da altura e encaixar lá dentro. Menos a idade. Pego aqui a idade e encaixo lá. Ou seja, assim que eu responder qual foi a idade, eu vou pegar a minha variável que nós acabamos de criar, né, a taxa metabólica aqui, eu vou já fazer esta operação matemática.
O resultado desta operação matemática eu vou lançar dentro desta variável taxa MB. Agora eu posso fazer com que o meu usuário ele fale com, né, com quem está interagindo com ele. Só que aí o que acontece? Deixa eu usar aqui esse espaço em branco para vocês poderem ver aqui. O que vai acontecer? Eu vou precisar de alguns espaços também para fazer a interação com o meu usuário, que será a seguinte: quando eu for montar a minha fala, eu vou precisar de falar o nome do meu usuário, certo? Então eu vou pegar a variável nome e vou jogar aqui. Vou precisar de um espaço para que eu consiga escrever a seguinte expressão: sua taxa metabólica é de... Então tá aqui. E também vou precisar de um espaço para colocar o valor, né? A resposta que nós encontramos, que é a taxa metabólica. Então olha lá, ó. Nome, vamos rabiscar aqui só para a gente entender. Então aqui vai ser o nome do meu usuário. Aqui será o texto, sua taxa metabólica é de... Aqui eu vou colocar o resultado da minha taxa, que foi essa última conta que nós fizemos. E por fim, eu vou precisar colocar, né, o fechamento da frase, que seria um outro texto, que eu vou falar calorias, ponto. Então, ó, Ricardo, sua taxa metabólica basal é de... o resultado, calorias, ponto. Vamos construir isso, ou seja, eu vou precisar de 4 espaços de texto, ok? Então, bora construir isso aqui no Scratch. Aqui, ó, quando eu pego a frase, ou eu falo um bloco por vez, ou eu posso juntar. Já pensou? Diga, Ricardo. Depois, sua taxa metabólica basal é... Depois, mostra o valor, depois calorias. Não ficaria legal, certo? Então, eu tenho aqui em operadores o que a gente chama de concatenar. Nós vamos juntar textos. Então, ó, quando eu pego esse bloco junte, maçã com banana, né, o resultado final será maçã-banana, tudo junto, ok? Ele não vê espaço aqui, ele só junta o que está aqui dentro com o que está aqui dentro. Como eu vou precisar de 4 espaços, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na operação matemática. Olha lá, ó. Eu junto mais um lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, ficou faltando 1. Então, eu pego mais um junte e encaixo lá, ó. 4. Então, agora eu já tenho os 4 espaços que eu preciso. Bom, agora eu vou montar a minha frase. Primeira coisa que eu vou falar é o nome da pessoa. Então, eu vou lá em variáveis, pego o nome da pessoa e encaixo lá. No segundo espaço, lembra que a gente vai juntar os espaços. Então, eu vou falar o nome da pessoa, vírgula, e falo. Aí, continuo escrevendo, ó. Sua taxa metabólica basal é de... e dou um espaço. Lembra de dar esse espaço, galera, porque ele vai juntar o que estiver aqui junto com esse texto, ok? Então, olha lá, é de... Já não descobrimos aqui e jogamos para dentro da taxa basal? Sim. E finaliza com o espaço, porque ele vai colar, né? Calorias. Ponto. E ele vai falar tudo isso aqui, eu vou deixar inicialmente por 10 segundos, tudo bem? Vamos ver como é que ficou então o nosso projeto final? Essa parte desse projeto, né? Então bora lá, ó. Reiniciei meu projeto. Depois tem como zerar tudo, tá ok, galera? Porque até o momento ele vai buscar os últimos dados que ele ficou armazenado. Então, por enquanto eu não zerei ninguém, então tá ali. Lembra que a gente vai esconder depois. Meu nome. Eu vou trocar o nome aqui só para vocês verificarem lá que vai alterar também, tá? Ó, Marcelo. Olha lá, já alterou o valor. Meu peso. Eu vou colocar aqui o valor de 100
para vocês verem que ele não vai guardar o 100, ele vai guardar a conta que ele fez, olha lá, ó, que era de 13,7, lembra? 13,7 vezes o que eu respondi? Então tá lá. A altura, vou colocar aqui 1,60 m. Em centímetros, ficou 160. A minha idade em anos, vou ter 32 anos. Ah, olha lá, ó. Marcelo, sua taxa metabólica basal é de 2.028 calorias, certo? Eu já consegui encontrar, né, a minha taxa metabólica. Então, galera, este projeto aqui do botão, ele já está concluído. Essa primeira fase, nós já descobrimos a taxa metabólica basal. Porque depois disso daqui, nós vamos continuar aí no próximo vídeo para a gente verificar a quantidade de gasto calórico em atividades físicas, que aí vai ser o nosso desafio. Vocês vão criar uma tabela aqui do lado, e nessa tabela do lado aqui vocês vão fazer de pessoas sedentárias, pouco ativas, moderadamente ativas, enfim, eu vou mostrar depois aí para vocês. Beleza? Galera, um abraço. E depois eu só mostro como é que a gente vai fazer para o feminino. Que na verdade a gente só vai botar um novo personagem, vamos copiar o mesmo programa, a única coisa que nós iremos fazer é alterar os valores, porque o da mulher, lembra? O da mulher é diferente, tá? Então nos vemos aí no próximo encontro. Um abraço, moçada, fiquem bem e até o próximo vídeo.